Vou mostrar para vocês os meus plugins gratuitos favoritos da Kilohertz. São plugins leves, que não vão ser da melhor interface que você vai ver na tua vida, mas tem muita coisa útil aqui. Tem algumas coisas que não são tão úteis, eu não uso muito, mas enfim, tá? Lembrando também que eu não trouxe todos, até porque eu não tenho todos. E eu trouxe aqui só os que eu mais uso ou que eu acho que tem alguma coisa interessante. Mas enfim, tem alguns plugins aqui que eu nem sei usar ele por completo, por exemplo, tá? Provavelmente tem. Enfim, vamos começar com esse aqui, Tree Band EQ, né? Que basicamente, o nome já diz tudo, né? É um equalizador de 3 bandas. Basicamente separado por região grave, média e agudo, mas que você pode, né, controlar exatamente o que você quer pegar, né? Então, por exemplo, se eu quero que esse knob high aqui pegue a partir de 700k, eu posso, né? Então não é fixo, isso é interessante, mas às vezes você quer fazer algo básico, sabe? Só dar um pouquinho mais de agudo, só tirar um pouquinho menos de agudo, você não precisa abrir um equalizador tão pesado, sabe? Pode aliviar, principalmente para quem tem uma máquina um pouco mais fraca. Então, enfim, um projeto maior, plugins desse tipo salva, tá? Então pode ser uma coisa interessante ali. E, bom, basicamente é isso. Só vou tocar pra vocês ouvirem aqui, mas é um EQ normal. O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a bubu com o corpo Leve, simples, para ocasiões específicas, tá? Outro que eu trouxe aqui é o Chorus. Esse eu uso muito, tá? Eu confesso que esse equalizador não uso, mas o Chorus eu uso e uso bastante. Em várias mix minha tem esse Chorus, tá? Principalmente para adlibs, dobras, é bem legal. Então, ó, sem o Chorus. O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. E com o Chorus. O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Coisa linda, assim. Acho a sonoridade desse Chorus muito bonita. Tem alguns outros Chorus gratuitos, mas pra mim esse é o que tem a sonoridade que pelo menos encaixa mais com o que eu gosto, tá? Então, por exemplo, tem aquele Tall, né? Tall Chorus, que é bom também, é gratuito, mas eu não vejo que ele é tão encaixadinho a sonoridade pra mim, pelo que eu gosto, enfim, pela sonoridade que eu curto, quanto esse aqui, né? Eu acho que ele é um chorus limpo, assim, sabe? Então isso eu gosto dele. Tem algumas configurações, não vou ficar entrando em detalhes, porque senão esse vídeo vai ter 3 horas, né? Mas você pode dar uma explorada nele aqui, que tem bastante coisa legal. Lógico que é um pouco mais limitado, mas, cara, é grátis, é leve, então tá valendo. Um compressorzinho também, maravilha, assim, é simples também, mas assim, tem basicamente tudo que tu precisa para você conseguir fazer, né, uma tua compressão ali, coisa leve. O Reaper, por si só, ele tem plugins nativos mais leves, né, do que muitas outras DAWs, por exemplo, mas se você mixa em outras DAWs e, cara, tá precisando de um compressor, às vezes um compressor um pouquinho mais pesado, pode ser um plugin um pouco mais pesado, por mais que seja mais otimizado que outros plugins, né, mas ainda assim você pode estar usando um da Kilohertz, né, para uma coisa um pouco mais simples ali. Um ponto bem positivo dele, tá? É que ele não é tão visual, né? Então, para quem tá muito acostumado a fazer compressão olhando o sinal, o que que tá acontecendo, tipo um Pro C da vida, pode ser uma boa, tá? Você começar a exercitar em plugins assim, para que você perca esse vício de comprimir, limitar e tudo mais olhando, tá? Então pode ser legal para você escutar. Outro aqui é o delay, cara. O delayzinho deles é bem simples, então não tem relacionado à sonoridade, assim, algo mais tipo o Echoboy, por exemplo. O H-Delay também tem um filtrozinho, enfim. Mas no geral ele é bem bom, assim, sabe? Ele funciona para casos que você precisa de um delay mais simples mesmo. E óbvio, você pode combinar esse delay com outros, né? Se você quer um delay, por exemplo, que tenha um chorus, então você pode usar o delay e depois colocar um chorus nesse sinal. Obviamente você vai ter que usar um canal auxiliar para isso, né? Mas ainda assim, ele tem ali o botão de mix, tem empaneamento, tem ping-pong, feedback. Assim, é um plugin, é um simples, assim, né? Um delay que vai funcionar para alguns casos que você precisa de um delay realmente mais simples. Mas enfim, ele vai te atender. Ele sincroniza, né, tanto por barras quanto por milissegundos, tá? A gente tem também esse plugin de distorção. Cara, esse é legal para casos que você precisa de uma distorção um pouco mais agressiva, tá? Então vou colocar para vocês ouvir, ó, sem distorção. O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. E vocês estão vendo que tá com reverb e tudo mais, é porque essa já é a versão mixada, tá? Agora com distorção. O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a bubu com o corpo bronzeado. Você pode abrir, por exemplo, essa distorção, você pode usar outros tipos de O distorção. mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a bubu com o corpo bronzeado.
definir o quanto você quer de drive. O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a bubu, com o corpo bronzeado. Bebezita tão sexy, chega a ser um pecado. O que ela faz pra mim? O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a bubu, com o corpo bronzeado. Então no momento que você precisar ali, às vezes você pode até combinar isso com a dica passada, com delay, né? Então às vezes você quer um delay um pouquinho mais estourado, né? Costuma ficar bem bonito em alguns estilos, tá? Você fazer um delay bem distorcido e aí você depois você aplica um filtro. Pode combinar inclusive esses três, ó, o delay, tá? Para fazer o delayzinho no canal auxiliar, uma distorção bem agressiva e depois você entrar com esse aqui de 3 bandas, tirando esses agudos, porque né, traz bastante agudo aqui, de repente até tirando grave também, vai depender um pouco da sonoridade, mas deixando ele bem médio, enfim, vai clipar mesmo e tudo mais, vai ficar bem distorcidão, feio, mas para alguns casos pode encaixar, tá? Pode funcionar bem. Então fica aí mais uma dica para você. Tem esse Ensemble, não sei como pronuncia, mas ele basicamente ele cria versões diferentes que vão ficar flutuando ali. Você pode escolher como que eles se mexem, né? Se de uma forma mais simétrica, se é de acordo com o sinal, se é de uma forma mais aleatória, né? Aqui tá aleatório, vocês podem ver que basicamente são 6 vozes, né? 6 repetições que são criadas ali. Então, por exemplo, se eu botar simétrico, eles meio que vão andando no mesmo ritmo, em direções alternadas, mas nada muito aleatório. Obviamente você define quanto você quer abrir ou não, vamos ouvir, 100. O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a... O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a bubu, com o corpo bronzeado. Bebezita tão sexy, chega a ser um pecado. O que ela faz pra mim? O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a bubu, com o corpo bronzeado. Bebezita tão sexy, chega a ser um pecado. O que ela faz pra mim? O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a bubu. Você define quantos você quer de repetição, até 16, tá? O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. E, obviamente, quanto mais você abre, quanto mais você usa esse detune, quanto mais você usa, quanto mais voz, enfim, vai dar mais sensação de um chorus mesmo, alguma coisa Tá assim. tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a bubu, com o corpo bronzeado. Bebezita. Na verdade, esse detune mais por um flanger, né? O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a bubu, com o corpo bronzeado. Bebezita tão sexy, chega a ser um pecado. O que ela faz pra mim? O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a... Então legal pra dar uma texturazinha, né? Confesso também que eu não uso muito, tá? Então, na verdade, tá até conhecendo ele agora aqui com vocês no vídeo. Mas, enfim, pode funcionar bem ali para algumas dobras, uma pontezinha, enfim, tá? Um plugin de filtro, mais uma vez, bem na ideia do EQ de 3 bandas, que é você ter uma coisa que às vezes você precisaria abrir um equalizador, um plugin mais pesado, você abre um plugin mais leve para fazer uma função única, né? Então, basicamente, ele tem alguns tipos de filtros aqui, tá? Que eu não vou entrar em detalhes, putz, acho que a maioria de vocês sabem do que se trata, mas é um filtrozinho, né? O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a bubu, com o corpo bronzeado. Bebezita tão sexy, chega a ser um pecado. O que ela faz pra mim? O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Você consegue dar uma mexida nele aqui. Bem simples, para salvar em algumas situações, igual eu já expliquei. Um flanger, cara, também é um bom flanger, tá? Gosto da sonoridade dele. Mais uma vez, o objetivo é ser leve, ser mais simples, mas ainda assim ele tem algumas coisas ali que tu consegue configurar um flanger bem do jeito que você gostaria, né? Então, enfim, se você quer ele mais aberto, se você quer essas repetições mais distantes, né? Que seria o delay, enfim. Então pode ser interessante também, mais uma vez, para backings e essas coisas. Esse plugin aqui que eu acho interessante, apesar de não usar, tá? Que é um plugin para você dar ganho, né? Então você define quanto de ganho que você quer dar, né? Seja por decibéis ou por porcentagem, né? Então, enfim, mas particularmente não acho que tem muito o que usar aqui não, porque a maioria dos plugins tem, né, o controlezinho de saída ali, então você pode dar um ganho na saída do último plugin ali, ao invés de colocar ele, mas pode ser que para algumas situações possa fazer sentido. Até hoje eu não usei. Aqui a gente tem um gate. Cara, não uso o gate deles, mas é bom. Tem basicamente tudo que tu precisa, tá? Tolerância, threshold, ataque, release, então, enfim, vai servir para a maioria dos casos. Ou um plugin de Hask, né, que vai criar ali esse atraso em um dos lados do teu áudio, né? Isso é legal também, às vezes, para você botar numa dobra.
Isso fica interessante. Então, você só basicamente você define quanto você quer que atrase e qual lado você quer que atrasa, né? Então, vamos botar aí 100 O milissegundos. mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Olha como que a onda aqui ela se comporta diferente, né? O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a bubu, corpo bronze. Então, basicamente aqui eu defino qual canal eu O atraso. mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a bubu, corpo bronzeado. Bem legal também para dobra, eu gosto de usar bastante. Esse não em específico, mas o efeito RAS no geral é bem interessante ali para dobra mesmo, e enfim, tá? Limiter, que aí é um dos mais simples, né? Tem menos funcionalidades, né? Então você não tem ataque, você tem até o release aqui, né? Mas você não tem ataque, você não tem ratio, por exemplo, mas você não tem, cara, algumas coisas que alguns outros limiter tem, tipo um Pro L, né? Que você tem, quer ver, ó? Deixa eu abrir aqui. Luca Head, né? Você não tem Luca Head, você não tem nada relacionado a True Peak, né? Obviamente não tem a parte visual, não tem o style, a forma como esse compressor vai agir, enfim, no geral, basicamente você tem um limiter um pouco mais limitado mesmo, né? Que é até engraçado falar isso, mas enfim, né? Um limiter um pouco mais simples, diferente do compressor, que você já tem, por exemplo, né, medidas diferentes aqui para você ver. Você já tem o ataque, por exemplo, que lá não tem. Você já tem um sidechain, né? O ratio, igual eu falei, no caso o ratio é pro compressor, né? O limiter não tem o ratio mesmo. Mas enfim, no geral é um limiter mais simples. Talvez eu até usaria mais se eu fosse usar um deles, eu usaria até mais o compressor do que o limiter nesse caso, mas é um bom plugin no geral, tá? Um phaserzinho também, cara, um phaser cumpre o que ele deveria ser. Lembrando mais uma vez, é um phaser gratuito, mas enfim, ele tem basicamente algumas coisas para você moldar isso em si, né? Então, no geral, ele é bem bom. Ó. O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a bubu, com o corpo bronzeado. Bebezita tão sexy, chega a ser um pecado. O que ela faz pra mim? O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a bubu. Um filtrozinho, se você quiser abrir mais ou não, enfim. No geral, também é um bom phaser, tá? Um reverb, esse realmente, cara, eu nunca usei, tá? Mas acredito que seja bom, vamos ouvir. Nunca ouvi também. Forma o melhor cenário. Atraente a bubu, com o corpo bronzeado. Bebezita tão sexy, chega a ser um pecado. O que ela faz pra mim? O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a bubu, com o corpo bronzeado. Bebezita tão sexy, chega a ser um pecado. O que ela faz pra mim? O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a... É o que um reverb precisa, né? Mas assim, você tá um pouco limitado aqui, né? A questão de sonoridade de reverb mesmo, né? Tipos de reverb, enfim. Mas no geral você consegue fazer algumas coisas interessantes aqui. Nada demais, mas é um bom plugin, tá? Um plugin para você inverter teu áudio, né? O mar tá tão azul, Pode ser interessante para um efeito específico, mas não vejo tanta utilidade. Aqui um plugin de estéreo, para tu aumentar o teu estéreo ou diminuir, né? O volume do estéreo em si. O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a bubu, com o corpo bronzeado. Bebezita tão... Então aqui tá em mono, porque eu tirei tudo que tinha de wide nele, né? O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a... E aí eu posso, por exemplo, diminuir o mid também. Ficar só com o meu estéreo em si, né? Meus sides. Mas pode ser, assim, obviamente que o que eu vejo mais aplicação para ele aqui é você ou transformar o sinal em mono, né? Ou você aumentar um pouquinho o volume do estéreo mesmo. Mas acho que cumpre essa função, sabe? O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a bubu, com o corpo bronzeado. Bebezita tão sexy, chega a ser um pecado. O que ela faz pra mim? O mar... Aqui a gente tem um tape stop, um efeitozinho de tá parando o vinil, né? O mar tá tão... O mar tá tão... Aí você define quanto Tá tempo você tão quer, azul. saca? Tão azul, forma o melhor cenário. O corpo bronzeado. Bebês. Pode ser para fazer uma transição, alguma coisa ali, né? Trance Gate, plugin que eu gosto muito de combinar ele com delay, tá? Então, basicamente, ele faz uma função tipo o Gross Beat do FL, coisa nesse sentido. Então, ele vai picotando o teu áudio mesmo de uma forma mais rítmica, né? O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a bubu, com o corpo bronzeado. Bebezita tão sexy, chega a ser um pecado. Ela faz pra... O mar tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a bubu, com o corpo bronzeado.
Bebezita tão seca, chega a ser um pecado. O que ela faz pra mim? O mar tá tão azul, forma o melhor. Pode ser interessante, às vezes, pra uma melodia, você trazer isso pra... Sei lá, você tem um padzinho, você quer deixar ele mais rítmico, né? E não necessariamente você precisa usar no 100%, você pode dosar isso com o teu sinal original, né? E o que eu falei que eu uso com delay, às vezes eu coloco um delay longo, com bastante feedback, e ele por cima, então ele faz esse ritmo em cima do delay em si. Fica bem legal também, tá? Tem um Reels lá no meu Instagram, que vocês podem dar uma procurada lá, que vocês vão ver o que eu tô falando, e enfim. Um Translate Shaper, né? Pra dar um pouquinho mais de ataque, mais sustain, enfim. Pra esse caso aqui é uma voz, né? Não tem muito... Pelo menos eu não uso muito um shaper em voz. Mas se você quiser, por exemplo, um kick, alguma coisa assim, quiser trazer um pouquinho mais de punch, quiser trazer um sustain maior no 808, pode ser interessante. Só vou aumentar aqui pra vocês ouvirem, né? Tá tão azul, forma o melhor cenário. Atraente a bubu. Então ele deixa essas partes mais altas mesmo, com mais ataque, né? E enfim, esse caso não é aplicável para esse exemplo aqui, mas para um kickzinho 808 pode funcionar uma percussão, uma bateria, enfim. E é isso, basicamente, a gente trouxe aí, quantos plugins será? 1, 2, 3, uns 20 plugins, 20 e poucos plugins. Todos gratuitos, tá? Então você pode ir lá no site da Kilohertz. Isso aqui não é uma publicidade nem nada do tipo, eu só tô mostrando para vocês, compartilhando um pouco do que eu gosto, do que eu, enfim, sei por aqui. E só para falar aqui, mais uma vez, né? Quais que eu uso bastante? Chorus eu uso bastante, tá? Acho que desses é o que eu mais uso. Deixa eu ver. O estéreo já cheguei a usar algumas vezes, tá? Quando eu precisava, cara, a sessão já tá muito grande, só botava ele ali pra dar uma abertura, uma melodia específica, alguma coisa assim. E o Transgate é um que eu uso bastante assim também. Num geral, não uso tanto esses plugins aqui, mas como eu disse, ele serve muito e me atendeu muito, tá? Isso vale a pena falar, me atendeu muito na época que o meu computador era péssimo, que eu tinha um computador ruim, que inclusive... Acho que eu já contei essa história aqui, mas é por isso que eu mixo no Reaper, porque quando eu comecei a mixar meu computador era ruim, não tinha como. Então eu usava muitos plugins da Kilohertz para nesses objetivos, igual eu falei com vocês. Às vezes, ao invés de você abrir um plugin mais pesado, você abre um plugin um pouco mais simples, que tem só uma funcionalidade, enfim, mas que ele vai te atender perfeitamente ali, tá? No geral é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo e esse conteúdo tenha sido útil. Se você puder deixar um likezinho aí e comentar alguma coisa, vai ser de muito bom agrado. Se quiser também se inscrever, é obrigatório. Se inscrever é obrigatório, né? Se quiser não. Like, comentário, se quiser inscrever, é obrigatório. E eu vou deixar no comentário fixado também o meu curso de mixagem, onde eu explico com mais detalhes sobre frequências, equalização, compressão e tudo mais. Enfim, você pode dar uma olhada no site lá para ver todas as aulas que tem. Tem um curso de mix comigo e tem um curso de master com um engenheiro de masterização, ok? Eu espero vocês numa próxima oportunidade. Tamo junto e tchau!